Bom, pessoal, o propósito dessa videoaula é fazer uma correção de exercícios relacionados à revisão, que envolve aí exemplos associados à força e movimento, considerando aí forças especiais como o atrito e a força normal. Essa é a ideia. O primeiro exercício que nós temos aí, eles nos informam o seguinte: nós temos um carro que está a 53 km por hora, que se choca com o pilar de uma ponte. Então, o processo já começa informando-nos que o carro está a uma velocidade que é inicial de 53 km por hora. Né? Ele está mencionando o seguinte, que existe um veículo que vai colidir com o poste. Né? Imagina que nós temos um veículo aqui, qualquer, esse veículo vai colidir com o poste. Esse veículo está a 53 km por hora. Então, o que ele menciona? Um passageiro do carro se desloca para a frente de uma distância de 65 centímetros em relação à estrada. Então, ele percorre uma distância em relação à estrada, que nós vamos chamar aqui de ΔX, porque estamos em relação ao eixo X, de 65 centímetros. E é necessário, claro, que já na observação das unidades informadas, que haja conversão. Então, nós vamos executar uma conversão aqui no sistema internacional, já colocar essa distância em metros, e aqui também nós vamos fazer mais adiante, transformando quilômetros por hora para os metros por segundo. Bom, aí ele pergunta o seguinte: qual é o módulo da força suposta constante? Então, se é o módulo da força, ele está perguntando o valor da força em termos absolutos, né? Que atua sobre o tronco do passageiro, que tem uma massa aí de 41 quilos. Bom, esse problema é bem interessante do ponto de vista de ataque dele, porque ele vai envolver a ação, né, de equações que nós já conhecemos, que são as equações de movimento, lá determinadas para o movimento balístico. Então a ideia é que utilizemos essas ideias para configurar uma expressão única para gerar aqui a magnitude da força que ele quer calcular. Então, com base nos dados que nós temos aí, podemos pensar no seguinte: olha, no momento em que o veículo colidir com o pilar da ponte, a velocidade final dele vai ser zero. Então eu tenho o seguinte: olha, velocidade inicial e uma distância ΔX, então eu posso usar a relação de Torricelli, que me diz que V2 é V0² mais 2 vezes A vezes o ΔX. E aí eu preciso fazer a conversão. Uso a minha calculadora, faço uma conversão, vamos fazer de forma mais detalhada, né? De quilômetros por hora para metros por segundo, e usando o que nós aprendemos, que é a conversão em cadeia. Então, executando esse processo, eu tenho 53 km por hora, onde eu tenho que 1 km equivale a 1000 metros, e nós temos que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Quando eu faço isso, eu observo que eu cancelo quilômetro com quilômetro, hora com hora, e eu vou ter a resposta aqui em metros por segundo, que é a unidade que eu vou gerar o resultado. Aí eu observo que é possível cancelar um zero, dois zeros daqui com dois zeros daqui. Eu vou ter 53 vezes 10, que é 530, dividido por 36. E aí, executando a conta, eu chego em 14,72 metros por segundo. Aproximadamente 14,7 metros por segundo. Essa é a ideia. E aí, para que a gente possa executar o processo de forma correta, vamos pegar um outro pincelzinho aqui, que a gente executa de forma correta, o que eu faço? Eu aplico nessa fórmula. Então, eu tenho que o meu V quadrado é zero ao quadrado, a velocidade inicial, esse 14,7 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o ΔX, que é 0,65 já convertido. Então, daí, eu tenho que a minha aceleração vai ficar 2 vezes, vamos deixar isolado, 2 vezes A é 2 vezes 0,65, que é 1,30A, menos 14,7 ao quadrado.
Daqui então a aceleração vai ficar a razão entre menos 14,7 ao quadrado dividido por 1,3. Logo, essa aceleração vai ser da ordem, fazendo os cálculos aqui, de 166 negativo, 2 metros por segundo ao quadrado. O fato é que essa aceleração sendo negativa está indicando que o carro está freando, está desacelerando até colidir com o pilar da ponte. Como ele quer que eu calcule a nossa força em módulo, então nós vamos tratar esse resultado em termos absolutos. Então, qual é a ideia? A partir daí, eu uso a segunda lei de Newton. Então, na segunda lei de Newton, F igual a M vezes A. Então, para calcular o módulo aqui, eu vou executar o seguinte, eu vou calcular a massa, que é dada, através dessa aceleração que em módulo torna-se positiva, como 166,2. Daí, executando os cálculos, nós vamos chegar aí no valor aproximado de 6,8, vezes 10 a terceira, 6.800 newtons. Isso é o valor aproximado que gera a força de colisão. E é isso que finaliza para nós o primeiro dos exercícios, do qual nós usamos apenas duas equações, a equação de Torricelli e a equação da segunda lei de Newton, claro, na forma modular, para poder gerar esse resultado. É isso aí. Vamos para o próximo exercício. No exercício 2, nós temos o seguinte, um bloco começa a subir um plano inclinado sem atrito. Então, eu tenho o desenho de um plano inclinado, do qual um bloco vai subir. Exercício 2. Nesse plano inclinado, ele informa para nós o seguinte, vamos desenhar o bloquinho nosso aqui, que ele está com a velocidade inicial de 3,5 metros por segundo, ok, isso é dado, e que o ângulo de inclinação, que eu vou chamar de θ aqui, é da ordem de 32 graus. Isso ele nos dá. Aí ele faz três questionamentos. Que distância vertical o bloco consegue subir? É isso. Quanto tempo o bloco leva para atingir essa altura? Qual é a velocidade do bloco ao chegar de volta ao ponto de partida? Bom, esse exercício ele vai requerer de nós aí duas coisas. Primeiro, uma decomposição da ação das forças e também o uso das equações de movimento que nós aprendemos no passado. A ideia aqui é mostrar como que essa descrição do diagrama da decomposição vai nos ser útil no processo. Então, se a gente pensar aqui que eu estou num plano inclinado y em relação a x, positivo à direita, positivo para cima, nós temos o seguinte, olha só, nós temos a ação de uma força-peso, mg, e temos uma força normal. É dito que esse bloco ele está subindo o plano sem atrito. Essa é uma informação importante. Então, de modo que eu possa pensar no seguinte, existe uma decomposição da ação das forças aqui envolvidas, e aí esse ângulo θ nos dá as seguintes componentes. Então, seno de θ tem uma contribuição P de x, vamos colocar assim, que é a força-peso, cateto oposto, relacionado à posição, seno de θ, cateto oposto, pela hipotenusa, quando eu analiso o nosso ângulo aqui, está associado a mg. Então, nós temos aqui que o nosso px é igual a mg seno θ. Ou, em outras palavras, podemos pensar também que a expressão do cosseno de θ, da mesma forma que nós mencionamos aqui, é uma contribuição do cateto adjacente, PY, sobre a hipotenusa, mg. Portanto, o nosso PY é igual a mg, cosseno θ. Então, fizemos a decomposição. Mas ela é importante porque aqui eu vou trabalhar com a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, associada na mesma direção que está a força-peso, nos dá uma informação fundamental sobre quem? Sobre o perfil de aceleração. Então, nós temos o seguinte, olha, que a segunda lei de Newton nos dá M vezes A,
mais a ação da força P, que é mg seno de θ, e que na condição de equilíbrio, isso aqui conduz a zero. Portanto, daqui eu sei que m vezes a, pela segunda lei, é igual a menos mg seno θ. Então, cancelando m com m, a nossa aceleração é da forma menos g seno θ. E aí, essa informação é importante para nós em que contexto? Porque aqui eu vou agora ter a possibilidade de poder calcular que distância vertical esse bloco consegue subir. Por quê? Porque se eu estou pensando na distância vertical, eu estou pensando aqui, ó, em relação ao eixo em x, do qual ele vai executar essa trajetória. E aí no processo eu vou precisar de quem? Da aceleração. Com base nessa informação e com as equações de movimento, eu consigo obter essa informação. Agora, por que eu consigo obter essa informação? Porque se eu observar bem aqui, nesse problema, eu tenho associados velocidade, uma velocidade inicial, uma aceleração e o tempo. Por quê? Porque no momento em que esse bloco sobe, momentaneamente ele vai parar aqui, ó, quando ele estiver no topo. Quando isso ocorrer, a velocidade final dele vai ser quanto? Vai ser zero. E aí eu vou conseguir isolar uma expressão para o meu tempo. Isso a gente vai ver mais adiante. De forma similar, além dessa equação, nós poderíamos usar também uma relação que é importantíssima, que seria expressa através de quem? Olha, da posição associada à velocidade inicial com o tempo e associando isso também com a expressão de aceleração com o tempo ao quadrado sobre 2, equação de movimento. Então esses dois processos aqui, eles serão úteis para a obtenção dessa distância vertical que eu quero obter. E aí, para poder fazer isso, nós faremos associações com essas três expressões de modo a obter uma relação única. E aí é onde o processo vai começar a gerar a primeira resposta para a gente, que é a seguinte, né? Lá no topo do plano, vamos colocar assim, V é igual a zero. Ou seja, se isso acontece, eu tenho zero igual a V0 mais A vezes T, portanto eu posso isolar aqui a expressão de T, do tempo. Vamos apagar isso aqui momentaneamente. Então AT vai ser igual a menos V0, portanto T vai ser igual a quanto? A menos V0 sobre A. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui, ó, para obter uma expressão única para x. Por que eu tenho esse interesse? Porque eu tenho a velocidade inicial, ela foi dada para a gente, que é 3.000 metros por segundo. E daí, usando essa informação e com a aceleração que a gente já conhece, eu consigo obter essa distância. Então, fazendo isso, então eu tenho o seguinte, olha, fazendo a execução das substituições. Então, x é igual a V0, no lugar do t, então vai aparecer lá menos V0 sobre A, depois eu venho com mais A sobre 2, e o t eu de novo substituo por quem? Por menos V0 sobre A. Agora eu posso apagar aqui, menos V0 sobre A, que vai estar momentaneamente escrito ao quadrado, né? Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou desenvolver essa expressão. Então, como é que ela vai ficar escrita? V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado, acrescento o sinal de menos, mais menos V0 ao quadrado, vai ficar V0 ao quadrado porque base elevada ao expoente par é positivo. Aqui o 2 eu repito, daqui da aceleração, ok? E agora, o que vai acontecer aqui? Vamos repetir o A. Aqui o A vai ficar escrito ao quadrado. Então, esse primeiro A é referente a esse termo daqui, o 2 eu estou repetindo, V0 ao quadrado e o A ao quadrado. Ok. O A com A ao quadrado eu posso cancelar. E aí, quando eu faço isso, vamos apagar aqui, fazer aqui em cima, eu vou ter quem? Ó, menos V0 ao quadrado sobre A mais V0 ao quadrado sobre A, sobre 2A, perdão, que o A com A quadrado cancelou.
Então daí observe que eu tenho um V0 quadrado negativo e um V0 quadrado aqui na metade. Então é menos uma contribuição mais meio. Então isso aqui vai retornar para a gente um x igual a menos meio de V0 quadrado. Agora eu posso apagar isso aqui sobre 2a. Por que menos V0 quadrado de 2a? Porque na verdade eu estou fazendo aqui, ó, menos 1 mais meio. E menos 1 mais meio dá menos meio. Daí, depois dessa ginástica algébrica, nós podemos aplicar as informações que nós temos. Que informações são essas? A velocidade inicial que eu conheço e a aceleração que foi calculada lá no início. Então aqui vai ficar assim, olha, menos V0 ao quadrado sobre 2 vezes o A. Mas o A é quem? Não é menos G seno θ? Que nós isolamos lá no início. Portanto, daqui eu chego à conclusão de que x vai ser igual a quem? Menos com menos aqui eu cancelo, vai ficar V0 quadrado sobre 2G seno θ. E daí, finalmente, eu posso substituir os meus dados. Então, vai ficar 3,5 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 multiplicado pelo seno de 32 graus. Quando eu fizer essas contas, aí eu preciso da calculadora, né, para isso. Né? Vou pegar aqui a nossa calculadora. Nós vamos gerar aqui um x aproximado de 3,5 ao quadrado, né? 3,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8 vezes o seno de 32 graus. E aí você vai chegar no valor de 1,18 metros. Essa é a distância vertical que vai ser percorrida aí pelo bloco acima. Bom, no item B, ele quer saber quanto tempo o bloco leva para atingir essa altura. Essa informação a gente já tinha meio que aberto no início, quando nós mostramos aqui na equação que a velocidade final é zero lá no topo. Então, nesse processo, agora eu vou apagar aqui esse plano inclinado, isso aqui responde o item A, eu tenho o seguinte, olha, aqui no item B, eu sabia o seguinte, que V igual a V0 mais A vezes T, como V era zero, então nós tínhamos, né, com V igual a zero, nós tínhamos que T é igual a menos V0 sobre A. E é essa informação que eu vou usar para resolver o item B. Então daqui eu vou ter que o T, né, na verdade, é igual a menos 3,5 pelo A, que é menos 9,8 seno, no caso o G aqui, seno de 32 graus, que é a substituição do A pelo menos G seno θ. Então, quando você fizer as contas aqui, conforme que está na lista, você vai observar que é 0,674 aproximadamente em segundos, que é o tempo necessário para que esse bloco suba até o topo. Tá? Bom, no item C, ele está perguntando o seguinte: qual é a velocidade do bloco ao chegar de volta para o ponto de partida? Bom, como aqui a gente não tem força dissipativa nesse sistema, porque o bloco ele sobe um plano inclinado sem atrito, a orientação é que no ponto de partida ele vai chegar na mesma velocidade inicial, vai ter o mesmo valor inicial, da velocidade inicial lá no início. Então, como é que você pode verificar essa informação, né? E aí, de novo, a gente cai no uso dessa equação de movimento, que foi usada no item A, que indica para nós x igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. A gente conhece isso aqui de forma mais simples em y, que é o que a gente está executando aqui na variável em x. Mas, para que a gente consiga calcular, né, é isso que ele está perguntando, a velocidade do bloco ao chegar, basta que eu faça que na minha posição final isso aqui seja igual a zero. Então, se isso aqui for igual a zero, o que vai acontecer aqui? Eu vou isolar o meu V0t, porque ele vai passar aqui para o lado esquerdo, mudando de sinal vai ficar negativo, e aqui eu vou ter AT quadrado sobre 2. Bom, como vai ser possível cancelar t com t nesse processo? Então, o que vai acontecer aí? Você vai ter menos V0, ó, aqui eu vou cancelar,
Você vai ter menos V0 igual a AT sobre 2. Logo, você vai ter o 2 multiplicando aqui, então vai ter AT igual a menos 2V0. Portanto, o T aqui vai ser igual a menos 2V0 sobre A. Ou seja, você vai ter o dobro, na verdade, da velocidade, que é o que nós obtivemos lá no item A. No item B, se no item A, no item B, isso foi em torno de 0,674, então o T aqui vai dar 674, então o T aqui vai dar aproximadamente 1,35 segundos, né? Pensando aí de forma aproximada. Então, com esse valor de 1,35 segundos, nós temos condições agora de calcular essa velocidade, usando de novo, né? Agora eu vou apagar aqui, uma das equações que nós trabalhamos no início. Nós sabíamos que velocidade é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Ok, mas eu sei que a minha velocidade inicial é dada, 3,5. A aceleração é devida à ação da gravidade, que é o menos g seno de θ, e o tempo t nós acabamos de encontrar, que é 1,35. Substituindo as informações que nós temos sobre a gravidade e o seno, então, nós temos aí que V é igual a 3,5 menos 9,8 vezes o seno de 32 vezes 1,35. Então, fazendo essas contas aí, nós temos que a velocidade, né, é da ordem aí de menos 3,5 metros por segundo. Por que o resultado é negativo? Porque ele está indo no sentido oposto ao do movimento, como nós estabelecemos lá no início, como sendo o eixo X aqui, ó, positivo para cima e o Y positivo para cima. Então é isso. E finaliza para nós o exercício 2, um pouquinho mais complexo, mas ainda assim dentro dos cálculos que nós nos propusemos a fazer até o momento. É isso daí. Então vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, o que ele está falando aí é que o piso de um vagão de trem está carregado de caixas soltas, cujo coeficiente de atrito estático com o piso é de 0,25. Então, no 3, o coeficiente de atrito estático é dado aí para a gente, é um μ da ordem de 0,25. Né? Bom, também o μ às vezes é escrito assim, né? Eu que às vezes tenho essa mania de escrever 0,25. Bom, se o trem está se movendo inicialmente com uma velocidade de 48 km por hora, então velocidade inicial de 48 km por hora, né? Qual é a menor distância na qual o trem pode ser parado com aceleração constante sem que as caixas deslizem no piso? Essa é a ideia. Então, ele tem um coeficiente de atrito conhecido, 0,25, 1/4, e ele está carregado. Se ele está se movendo com essa velocidade, ele quer saber qual é a menor distância que ele deve ser parado com uma aceleração constante para que as caixas não deslizem no piso. Então, a ideia é a seguinte, ó, para evitar o deslizamento, evitar o deslizamento, o que tem que acontecer? O deslize, essa aceleração tem que ser menor igual a quem? Que a força de atrito estático máximo, ou seja, o objeto está em repouso, as caixas estão em repouso, então no limite a aceleração tem que ser menor ou igual. Quando ela superar isso, aí as caixas vão começar a se mover. Bom, o que a gente sabe no processo? Que a ação da força, né, é dada por massa vezes aceleração. Sabemos disso. No entanto, uma outra informação que a gente sabe é que essa aceleração ela pode ser escrita em termos de quem? Da razão dessa força de atrito pela massa. Mas sabemos que, por definição, a força de atrito é μ vezes uma força normal. Então, aqui nós sabemos que isso é μ vezes a força normal sobre m.
Mas a força normal, como a gente está considerando uma condição de equilíbrio, ela é igual à força-peso. Né? Então, a força normal é igual à força-peso da forma M vezes G, que eu vou, por sua vez, substituir aqui. Então, de modo que essa aceleração que eu estou buscando, ela vai ser escrita como μ vezes mg sobre m. Então, cancelando aqui, o m com m, a aceleração que eu estou buscando é da forma μ vezes g. Ponto. Aceleração dessa natureza. Agora, ele está mencionando que o trem está em movimento, essa é a velocidade de referência, a velocidade inicial. Eu quero saber qual é a menor distância que ele pode percorrer. Vamos voltar aqui no problema. Ele quer saber qual é a menor distância que ele pode ser parado com aceleração constante sem que as caixas deslizem. Bom, quando o trem parar, a velocidade dele vai ser zero. Então, V igual a zero, trem parado. Então, o que isso indica para a gente? Que eu posso usar uma das equações de movimento. Velocidade inicial tem aceleração, tem distância, vou cair na equação de Torricelli. Então, nesse processo, o que a gente está mencionando é o seguinte, ó, V2 ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A vezes um ΔX na jogada. Então, aqui a velocidade vai ser zero, trem parado, velocidade inicial 48, aí a gente transforma esses 48, vai dar em torno, fazendo as contas aqui, dividindo já 13,3, da qual a gente já eleva ao quadrado, mais duas vezes quem? Ó, ali, ó, duas vezes o μ vezes o g, em ΔX. Então, daí, o que eu faço? Eu isolo o ΔX. E aí, no processo, vai ficar o seguinte, olha, eu vou jogar esse elemento aqui para a esquerda e vai ficar, então, escrito assim, 2μ vezes g ΔX igual a menos 13,3 quadrado. Daqui, então, ΔX, que essa distância vai ser igual a menos 13,3 quadrado sobre 2 vezes μ, que é 0,25, vezes o g, que é 9,8. Fazendo todas essas contas, você vai chegar num ΔX, e aí vamos colocar isso aqui em módulo, de 36 metros aproximadamente. Claro que o resultado ΔX aqui vai ser aproximadamente menos 36 metros. O resultado negativo é porque a orientação está indo no sentido oposto do movimento. O trem está freando enquanto as caixas estão deslizando no sentido oposto. Por isso o resultado negativo. Portanto, em módulo, a distância é da ordem aí de 36 metros. É esse que é o resultado que a gente precisaria atingir o processo. E agora vamos para o último exercício, né? Exercício 4. Que indica para nós aí o seguinte, você tem uma pessoa que empurra horizontalmente um caixote de 55 kg com uma força de 220 N para deslocá-lo em um piso plano. O coeficiente de atrito cinético é 0,35. Qual é o módulo da força de atrito? E qual é o módulo da aceleração constante? Então, nesse exercício aí, né, a questão que envolve você encontrar passa sempre por você imaginar a decomposição em diagrama. Então, você tem uma força F e você tem uma força de atrito, que é oposta. Então, você tem uma força normal e você tem uma força peso. O que a gente faz a partir daí? A gente decompõe. Nessa decomposição, né, processo que envolve ela, indica o seguinte, vamos lá fazer. Eu tenho F menos a força de atrito igual a segunda lei de Newton, que é M vezes A. Eu sei que a força normal menos a força peso é igual a zero. E aí, ao resolver esse sistema, o que acontece? Você tem que a força normal é igual a mg, e daqui você sabe o seguinte, que como a força de atrito é dada em termos do coeficiente de atrito vezes a força normal, você já tem condição de determinar a ação da força de atrito cinético.
que é dado aqui por μ pela força normal, que é da forma mg. Bom, daí você tem o seguinte, olha, como a gente conhece, como ele pergunta qual é o módulo da força de atrito, essas informações você já consegue obter. Por quê? No item A, porque os três dados já são informados. Então a força de atrito aí é igual a quem? A μ, que é 0,35, e a massa, né, que é 55, associada à gravidade aí, que é 9,8. Então, quando você fizer as contas, então você tem lá 55 vezes 9,8 vezes 0,35, você vai obter aí o valor de 188, ou como eu coloquei aí na resposta, aproximadamente 190 newtons. E para obter a aceleração, você pode sair dessa fórmula direta ou fazer aquela decomposição substituindo apenas valores, né, literais e trabalhando só com os numéricos ao fim. Aí fica ao gosto do cliente, do freguês. Então, que processo é esse? Olha, eu sei que F menos FK é igual a M vezes A. E ele quer obter nesse processo o valor de quem? Do módulo da aceleração. Então é o A que eu vou isolar. Eu sei que o A isolado fica escrito como F menos FK sobre M. Então eu vou ter A igual a F sobre M menos FK sobre M. Simples assim. E aí, a partir daqui, você já matou o problema. Por quê? Porque você tem que o A seu é igual a F, a força lhe dá, que é 220 newtons, a massa é conhecida, a força 220, a massa é 55, o FK nós encontramos que é 190, aproximado, claro, e a massa M aqui é 55. Então, fazendo as contas aí, 220 menos 190 aqui é 30 por 55, você vai chegar no valor aproximado aí, conforme que foi gerado, de aproximadamente 0,56 metros por segundo ao quadrado. E isso acaba para nós finalizando o exercício 4 e finalizando os exercícios dessa lista. É isso, fizemos de forma detalhada, identificando os problemas, e é esse que é o processo, essa era a ideia. Beleza? Valeu e até a próxima aula.